Boa tarde, gente. Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso. Boa tarde, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Curte a live, compartilha. Vamos terminar, né? Sobre o tema Jesus está voltando. O livro de Mateus, né? Que estamos lendo, mencionando para a glória de Deus, né? Mas antes vamos orar. Vamos fazer uma oração, né? Para Deus nos ajudar a pregar a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão, pelo teu sustento, pelo teu alimento. Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Pai, nessa tarde eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, eu quero te bendizer, eu quero te honrar. Muito obrigada, Jesus, pela tua graça. Muito obrigada, Jesus, por mais uma oportunidade de estar aqui, Deus, para falar da tua palavra. Muito obrigada, Jesus, por mais um dia na tua presença. Eu te glorifico, Senhor. Eu te glorifico por tudo, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus, nos ajuda, nos dá força, nos dá coragem, Deus, para continuar, Deus, falando aquilo que o Senhor quer, falando da tua palavra, pregando, Jesus, a verdade, pregando o evangelho. Em nome de Jesus Cristo, Deus, eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo, eu te rendo toda adoração, todo louvor, toda glória. Obrigada, Jesus, por mais esta tarde na tua presença. Obrigada, Jesus, por mais um dia na tua presença. Oh, aleluia. Ai de nós, Deus, se não fosse a misericórdia do Senhor. Ai de nós, Pai, se não fosse a tua salvação. Ai de nós, Pai, se não fosse a tua bondade. Ai de nós, Deus, se não fosse a sua misericórdia. Ai de nós, Pai, se não fosse o teu amor. Ai de nós, Pai, se não fosse a tua palavra. Oh, Jesus. Ai de nós, se não fosse o teu amor. Oh, Pai, o teu amor que é grande, que deu teu filho para morrer naquela cruz, para nos salvar, para nos libertar, para nos curar, para nos tirar, Deus, da mentira, para nos tirar da garra do inimigo, das nossas almas. Oh, Deus, obrigada, Jesus. Obrigada pela vida, obrigada pela oportunidade de mais um dia na tua presença. Obrigada, Senhor, por cada vida que aqui já se encontra. Obrigada, Jesus, por cada vida que vai estar, Deus, ouvindo esta palavra. Nem que seja 5 minutos, 10 minutos, Deus. Eu sei que o Senhor faz aquilo que o teu coração deseja, porque diz as Escrituras isso, Pai. A palavra do Senhor diz que antes que saia qualquer palavra da nossa boca, o Senhor já sabe, o Senhor já conhece. E a tua palavra diz, Pai, que quando a palavra é pregada, é lançada, ela faz aquilo que o teu coração deseja, Deus. Por isso eu oro, Pai, que esta palavra, que é a tua palavra que pregamos, venha fazer aquilo que o Senhor, Pai, quer na vida de cada um de nós. Que corações, Pai, venham abrir a porta do coração para ouvir a palavra, para deixar a palavra entrar, Deus. Como diz a tua palavra, Deus, que quando escutares a tua voz, quando escutares a tua palavra, não endureçais o vosso coração. Que corações hoje, Pai, venham se derreter diante da tua palavra. Que corações hoje, Pai, possam se abrir para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, eu glorifico o Senhor.
Eu bendigo o teu nome, eu te rendo toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Eu te glorifico, Deus, nessa tarde. Obrigada, Espírito Santo, obrigada, Jesus. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Obrigada, Jesus, por cada vida, por cada alma. Obrigada, Jesus, por cada amigo, por cada pessoa, Deus, que tem ajudado essa rede crescer. Nem que seja com um curtir, Deus, com compartilhar, com deixar um comentário, Deus, de glória a Deus e aleluia. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero tirar esses minutos também de oração para te agradecer. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Jesus, por tudo que ainda o Senhor vai fazer. Obrigada, Jesus, pela tua misericórdia. Obrigada, Jesus, pela tua santidade, pela tua verdade, pela tua palavra. Oh, aleluia! Glória seja dada ao Senhor, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Amém e amém. Nil Pires, boa tarde, paz do Senhor, viu, irmão? Você tá sumido, viu? Tem dias que você não entra aqui, viu? Eu já conheço, né, algumas pessoas que tá sempre comigo. Aí quando eles não vêm, nem não participam, eu sinto falta, enfim. Mas é isso, muito obrigada, né, pela sua presença, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude a continuar caminhando, né, na presença de Deus. Amém? Imagino, viu? Trabalhando, né? E fala aqui comigo, esse aí que tá sem nome. Se é a Antônia ou se é o José lá do Piauí. Tem muito tempo também que ele não entra, né? Enfim. Ou se é outra pessoa, né? Tem gente que não coloca o nome na rede social e fica difícil de estar conhecendo quem é, né? Mas é isso, gente. A Antônia. Tá vendo que eu lembro o nome, gente? Eu não esqueço, não. Vocês pedem, né? Orações e eu coloco na minha mente, meu filho. Guarda mesmo. E glória a Deus por isso, né? Deus é maravilhoso. Que bom, irmã, que você está aqui, viu? Amém. Que Deus te abençoe também. Gente, vamos terminar hoje, né? Sobre este tema maravilhoso, né? Jesus está voltando. Terminar aqui, gente, no livro de Mateus, tá bom? Mas eu vou trazer, né, de novo, outras palavras que tá lá no livro de 1 Tessalonicenses. Tem um livro também de 1 Coríntios, que Paulo também fala sobre as coisas, né, que está por vir. As coisas de Deus, do reino dos céus. As coisas sobrenaturais, as coisas que somente quem tem o Espírito Santo possa discernir, né? Amém? E hoje nós vamos estar, né, fazendo a última pregação, né, do livro de Mateus, viu, gente? Sobre este tema que nós estamos falando, que é Jesus está voltando. Lembra que uma vez eu fiz uma live, eu falei assim, gente, eu não sou muito de colocar tema, porque cada live que eu faço, Deus me orienta a algo. Mas Deus tem colocado um tema no meu coração, que eu fiz umas 4 ou 5 lives, né? Com essa, eu acho que inteira 5 ou 6, sobre este tema, né? Que é Jesus está voltando. Algo que Deus tem colocado no meu coração para trazer aqui, né? Nesta live para aqueles que gostam, né? De ouvir a palavra, gosta, né, de Bíblia, gosta de ouvir sobre Jesus, amém? Enfim, tem muita gente aí já, né, que eu conheço, que tá sempre aqui também conosco, né? Glória a Deus. Eu vi um irmão também aí que entrou, não sei se tá aí ainda, né? Que tá sempre aqui também conosco. Mas que bom, viu, gente, que vocês estão aí, viu? Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso. Acho que ele já saiu, né? Mas é isso aí. Vamos lá, ó. Mateus, capítulo 25, né? E hoje é a parábola, né? Hoje é o fim, né? Do sermão, né?
Eu tenho falado aqui, né, gente, sermões de Jesus, parábola de Jesus, tudo sobre ele mesmo. Ele falava assim de uma maneira mais um pouquinho assim, às vezes difícil de entender, mas algumas palavras são muito simples de entender, né? Só não entende quem não quer, só não entende quem não presta atenção, tipo, não lê a Bíblia. Mas o Senhor Jesus tinha forma de comunicar com todos. Jesus pregava para os pobres, Jesus pregava para os ricos, Jesus pregava para aqueles que não tinham escolaridade, né? Não tinha tipo primeiro ano, segundo grau, enfim. Mas pregava também para aqueles que estavam acima da lei, né? Aqueles que eram letrados, aqueles que estudavam, aqueles que eram homens importantes, né? Naquela época, homens de leis, homens que conheciam as escrituras, homens que conheciam as leis, né? De Deus por meio de Moisés, e homens assim que sabiam muito. E Jesus pregava também para eles, tá bom? E tinha vezes que Jesus ia pregar para eles, né? E eles não entendiam nada. Ou eles faziam de bobo mesmo, né? Mas alguns é porque realmente não tinha entendimento aprofundado. Por quê? Porque alguns eram carnais. E a Bíblia fala, né? Que para nós entender as coisas de Deus, que é do Espírito, a gente precisa ser espiritual. E ninguém se torna espiritual assim, né? Do instalar de dedo da noite para o dia. A gente se torna espiritual quando a gente aceita Jesus como o único suficiente Salvador e quando a gente recebe de Deus o seu Espírito Santo, amém? E aí nós conseguimos discernir as coisas do Espírito. Tanto que a Bíblia fala que quem é da carne não consegue discernir o que é do Espírito. Mas quem é do Espírito não só discerne as coisas do Espírito, como também da carne. Tá bom? Então vamos lá. Amém? O fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. Gente, pensa numa coisa maravilhosa. Pensa numa coisa maravilhosa. A Bíblia fala que o fim das coisas é o melhor delas, né? Pensa num sermão aqui, né? Numa parábola, como que vocês entenderem melhor, vai falar conosco hoje. Olha o título desta mensagem, gente. Eu vou repetir de novo aqui para vocês verem, O fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. Eu vou repetir de novo. A vida eterna e o castigo eterno. Para quem acha, né, que não existe vida eterna ou que não existe castigo eterno, é só ler essa passagem aqui. Vamos ler? Então vamos ler, E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas aos bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestir-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, que é Jesus, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Quando você ajuda os outros, você está fazendo para Jesus. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno,
preparado para o diabo e seus anjos. Eu vou repetir isso aqui de novo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Daqui a pouco nós vamos pregar isso aqui. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me vestiste. E enfermo e na prisão, não me visitaste-me. Então eles também lhes responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizeste, não fizeste a mim. E irão este para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Eu vou repetir isso aqui de novo. Irão este para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Gente, que palavra maravilhosa. Até aqui. Que palavra maravilhosa. Alex, muito obrigada, viu? Por partilhar a live. Abençoe, viu? E por republicar. Gente, olha que palavra linda. Eu sei que essa palavra, né? Essa frase, Jesus está voltando, está muito escasso hoje nas igrejas. É muito raro você ver uma igreja hoje que prega sobre a volta de Jesus. E mais raro ainda você ver alguma live falando disso. Mas, mesmo que não esteja muitos pregando, que no meio de 10 esteja um, Jesus vai voltar da mesma forma. Mesmo no meio de 100, tiver 10 pregando, Jesus está voltando. Gente, por que Jesus falava mais sobre as coisas do inferno do que do céu? Deixa eu te falar uma coisa aqui. O céu se responde por si só. O céu não precisa ficar fazendo muita dinâmica, não, sabe por causa de quê? Porque não precisa disso. O céu se respalda. Como que o céu se respalda, Ana? Jesus, ele não precisava de mim para pregar e muito menos de você ou de qualquer pessoa na face da terra. Mas por que ele usa a mim e por que ele usa você para pregar? Porque Jesus, ele quer que nós participamos com ele também na busca do reino dos céus. Fé, gente, é isso, é você crer com ação. Fé não é um simples fato de você ler a Bíblia e pronto, e acabou, não. Fé é você ler a Bíblia, acreditar e fazer o que ela está dizendo para fazer. Fazer o que Deus manda, falar o que Deus manda falar. Olha aqui para vocês verem, vamos ler os versículos. Nós lemos aqui de primeira, né? Só para dar um respaldo assim, mas nós vamos estar meditando aqui versículo por versículo. E deixa Deus falar contigo, amém? Olha aqui para vocês verem, ó. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Eu já falei isso aqui com vocês uma vez, já preguei isso aqui. Jesus, ele é o nosso advogado hoje. Ele se representa como nosso advogado. Ele pega a minha causa, a sua causa para resolver. Mas chegará um tempo que o próprio Pai vai dar a ele este poder nas suas mãos. Qual poder, Ana? De julgar a terra, de julgar a mim, de julgar você, de julgar as nossas obras. Como que será isso, Ana? Ele virá como juiz. Ele não virá como advogado mais. Ele é o nosso advogado hoje. Se você clamar pelo nome de Jesus, se você pedir a Deus, que é o Pai, que é o nosso Pai, clamando pelo nome de Jesus, pedindo no nome de Jesus, a Bíblia vai dizer isso, né? Tudo que você pedisse ao Pai em nome do Senhor Jesus vai ser dado, vai ser concebido, claro, se aquilo for da vontade de Deus.
Porque a Bíblia, quando fala que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, não fala em momento nenhum na Bíblia que a vontade do homem é boa, perfeita, agradável. A Bíblia fala claramente que o coração do homem é enganoso. E a Bíblia também vai nos relatar que quando a gente segue as vontades do nosso coração, vai ter caminhos para o homem que parecem de paz, mas o final é guerra. Há caminhos para o homem que parecem de vida, mas o final é morte. A Bíblia também vai deixar claro lá no livro de Ezequiel que o coração do homem é enganoso. E ele é mais corrupto do que todas as coisas. E ali tem um alerta de Deus falando: em tudo guardai o vosso coração, porque dele procede a fonte da vida. Aonde está o teu coração? A minha pergunta para você nesta tarde: aonde está o teu coração? O teu coração está na palavra? Querer agradar a Deus? Ou teu coração está aí: eu acho que é assim, eu penso que é assim, eu acho que é desta forma aqui que eu tenho que fazer? Você já viu algumas frases que alguém dá, às vezes um conselho nosso? Segue seu coração, faz o que o teu coração manda. Escuta o teu coração, homem. Escuta o teu coração, menino. Pois o meu conselho para você nessa tarde: não escuta o teu coração. Não segue o teu coração. Você só pode seguir o seu coração se o seu coração estiver alinhado aqui. Se o teu coração estiver alinhado com a vontade de Deus, que é o seu Pai, que é o seu Senhor. E eu já falei muito aqui, já preguei muito aqui, que a palavra Senhor vem da palavra dono. Como que nós podemos falar que Deus é o nosso Senhor se nós não deixamos Ele ser o nosso dono? Como que nós deixamos Deus conduzir o nosso coração? E da mesma maneira nós falar: não, vou fazer o que eu quero, vou fazer a minha vontade, vou seguir meu coração. Meu coração tá mandando para fazer isso, eu vou fazer. Já viu aqueles pessoal que muitas das vezes fica falando assim: eu vou fazer isso aqui porque eu tô sentindo? Cuidado. Cuidado que talvez esse sentimento não seja por meio da vontade de Deus, mas sim da sua própria vontade. Você já percebeu? Muitas pessoas têm essa fé desta maneira. Eu não estou sentindo de orar, a verdade? Você acredita nisso mesmo? Dentro da Bíblia, a Bíblia manda você orar. Quem não ora, peca. É mandamento orar. É mandamento orar. Ninguém vive uma vida com Deus sem oração. Eu já falei aqui com vocês, a oração é o combustível de nós continuarmos na presença de Deus. Se a gente não orar, a gente vai acabar caindo. Mas deixa eu voltar aqui para a palavra. Deixa eu voltar para a palavra aqui, falar sobre a volta de Jesus. Mas para mim também pregar sobre a volta de Jesus, eu preciso te dar um alerta. Eu preciso te despertar para buscar conhecimento da palavra. Você não pode viver uma vida regido só por um ou por outro, ou por fulano A ou por fulano B. Você precisa ser regido pela palavra de Deus. Você precisa buscar o seu conhecimento com Deus. Nada contra quem estuda com um, quem estuda com outro. Tudo pode te ajudar a melhorar. Mas vai ter situações na sua vida que você vai ter que construir o teu relacionamento com Deus, a tua intimidade com Deus, o teu conhecimento por meio da palavra. O que Deus tem te falado? Será que é Deus mesmo que tem te falado algumas coisas? Ou será que é seu coração enganoso? Eu vou fazer isso aqui porque meu coração está mandando, verdade? Você segue coração? Sendo que a Bíblia fala que em tudo que nós devemos guardar. Guarda o teu coração, filho. Guarda o teu coração, filha. Porque ele é enganoso. E ele é mais corrupto do que todas as coisas. O nosso coração, gente, tem o dom de se corromper. Eu vou te dizer uma coisa aqui, você vai ficar espantado com essa explicação. O nosso coração tem a tendência de se corromper todo dia. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que matar
todos os dias um gigante. Todos os dias nós temos que morrer para nós mesmos e nascer para Cristo, nascer para Deus. Por que a palavra de Deus fala isso? Porque todos os dias nosso coração tem tendência de se corromper, tem tendência de não querer mais orar, tem tendência de não querer mais congregar, tem tendência de ficar magoado, ressentido. O nosso coração tem tendência às coisas da carne, do sentimentalismo. Deus não quer que nós se envolva com Ele somente através da emoção, por mais que Ele trabalhe na emoção. Ele quer que nós se comunique, se relacione com Ele por meio de racionalidade. Racional. Quando a Bíblia diz que nós precisamos prestar um culto racional a Deus, é isso. A fé é racional. Ah, Ana, mas a fé parece coisa de doido. É verdade, parece coisa de doido mesmo. Mas até para você ficar nesse estado que você acha que é doido, você precisa ser racional, porque você não vai ficar muito tempo se for emocional. Porque qualquer palavrinha, alguém te tira da presença. Ah, você tá doido. Ah, você tá doida. Você vai ficar magoado, você vai ficar magoada. E aí? E aí? Como é que vai fazer? Como é que vai continuar? Claro que precisa ser racional, meu querido. Hebreus capítulo 11 vai dizer: a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você crê que vai acontecer. E o que eu vou pregar aqui é isso. Você precisa crer naquilo que vai acontecer. Porque se você não crer, vai acontecer do mesmo jeito. Mas você precisa crer para viver aquilo que Deus quer para a sua vida. Porque Ele quer te salvar. Mas para Ele te salvar, você precisa crer no testemunho de Jesus, derramando o teu sangue naquela cruz do Calvário. Para você ser salvo, você precisa conhecer Jesus. Porque a Bíblia diz, lá no livro de João, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, que é Deus, a não ser por meio dele. Jesus não é uma religião. Muitos falam, tem a religião dos católicos, tem a religião dos cristãos, e vice-versa. Jesus não é religião. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. E ninguém vai a Deus, ninguém vai para o céu, se não for por meio de Jesus. Como que faz isso, Ana? Crê nele. Crê no testemunho dele. Você tem fé para crer que Jesus morreu na cruz para te salvar? Você tem fé que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Se não tem, precisa buscar. Como que eu busco isso, Ana? A Bíblia fala para a gente se humilhar. A Bíblia fala para a gente ser sincero. A Bíblia fala para a gente ter um coração quebrantado e contrito. Um coração que se rende a Deus. Um coração que teme a Deus. E eu já expliquei aqui. A palavra temor, quando fala sobre isso, não é medo. Por mais que algumas palavras a Bíblia usa temor em lugar de medo. Mas quando a Bíblia fala lá em Provérbios que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, ou o princípio da sabedoria é temer a Deus, é sobre respeitá-lo, é sobre reverenciá-lo, é sobre honrá-lo, é sobre crer naquilo que ele diz nas Escrituras. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, você precisa crer nesta palavra para você usufruir ela, para você até mesmo pregar ela e para você também praticar ela. Olha aqui, ó. E todas as nações serão reunidas diante dele. Diante de quem? De Jesus. E apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Quem aqui já teve experiência de ver algum vídeo ou até mesmo trabalhar nisso? Quando alguém ali, né, um homem, mas a gente se vê homem, mas também tem mulher que faz esse trabalho,
de dividir ali, né, as ovelhinhas dos bodes. Por quê? Porque os animais que chama bode é bravos, dá cabeçada, é ignorantes. Eles são maus. Divide eles das ovelhas por quê? Porque as ovelhas são mais quietas, são sem noção às vezes, não tem aquela maldade toda. Se um bode dá uma cabeçada nelas, mata. Isso, gente, é só para mim explicar a palavra aqui para vocês. Quando um homem, uma mulher trabalha ali naquela situação ali de colocar os bodes, né, os animais que é bode num lugar e as ovelhas em outra, é da mesma maneira que Jesus vai fazer aqui. E a Bíblia se refere à ovelha para aquele que faz a vontade de Deus, para aquele que ouve a voz de Deus, para aquele que, quando a Deus chama, vai, ouve, escuta. E os bodes não é. Não é aquele que não ouve a Deus, é aqueles que não quer saber de Deus. A Bíblia se refere a esses como bodes. Jonathan, violinista, muito obrigada, viu, irmão? Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Ó, gente, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Vai fazer uma separação. É só para você entender. Olha como é que Jesus é claro aqui no livro de Mateus, capítulo 25, no versículo 33. Olha como que ele é detalhista. Olha como ele não deixa nós sem explicação. Já viu algumas pessoas falando assim: eu não sei como é que esse povo fica aí achando que Deus é desse jeito aí que eles falam, sendo que a gente lê a Bíblia e não entende nada disso. Meu querido, você lê essa passagem aqui e não entender, precisamos fazer uma oração por você urgentemente, porque a Bíblia também nos dá respaldo que existe um espírito maligno que cega o entendimento das pessoas para não entender a palavra de Deus. Aí já não é porque você não tem intelecto para entender. Aí já é coisa espiritual. Precisa de oração para fazer libertação. Que o mal saia da sua vida, em nome de Jesus. Mas aqui, gente, é muito fácil de entender. Quem mora no interior, então, que sabe como é que é as ovelhinhas e como é que é os bodes, pensa num bicho tentado, é bode. Eles são maus, gente, é de verdade. Vocês vê a pessoa ali distraída, eles dão cabeçada. E o lugar que pega, que eles dão o bate ali com a sua cabeça, que aquela cabeça deles é muito dura, machuca. Tem gente que vai ter que ir pro hospital. Tem gente que fica fazendo vídeo aí, né? Já viu alguns vídeos aí, colocando as bacias, né, de alumínio, pro bichinho ficar batendo, fazendo cada barulhão. Eu acho que, gente, é uma bobajada fazer aquilo. Eles não sabem com quem que está mexendo. Aquele bicho, meu filho, é muito tentado. Tem que tomar muito cuidado, né? Voltando aqui para a palavra, ó. Então dirá o rei ao que estiver à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde que o próprio Deus criou o homem e depois a mulher, desde a fundação do mundo, o plano de Jesus, o plano de Deus, né? Que é ter dado Jesus para morrer na cruz, para salvar o ser humano do sofrimento eterno, dos pecados, do inimigo das nossas almas, para livrar nós do mal, já era proposto. Tem gente que fala assim: Ana, eu não consigo acreditar nisso. Como que Deus sabia que o mal ia existir, que o inimigo ia fazer essas coisas? Por que ele não mudou o plano? Meu querido, como que você fica focado nisso e não foca nesse testemunho lindo que foi o próprio Deus, o Pai, ter dado o seu filho, seu único filho,
Não é aquele que é primeiro, não, gente. Não é o primogênito, não. É o único, é o unigênito. Não tinha mais outro filho. E ele deu seu único filho para morrer na cruz para nos salvar. Gente, se vocês não focar nesta palavra, neste amor de Deus, aonde você quer ir? Para onde você quer ir? Para onde? Você quer focar só que Deus podia ter feito outro plano, tipo fazer algo mais fácil para nós ser salvo. E não é fácil, não. Não é fácil ser salvo, não. É de graça. A salvação é de graça. Claro que a graça não é de graça. Exige de mim, exige de você responsabilidades. Exige coisas a mim fazer, você fazer. Obras aqui na terra. Mas a salvação é de graça. É dado para quem quer. O próprio Deus nos deu livre-arbítrio para escolher Ele ou não, para acreditar nele ou não. Isso é amor. Deus não quer você obrigado. Deus não quer obrigar eu a nada e nem a você a nada. Ele quer que você venha com racionalidade, com a sua vontade. Não, eu quero Deus. Eu quero mudar de vida. Eu quero crer nessa palavra. Eu quero ter fé nesta palavra. Eu quero ser diferente na terra. E não é um diferente estranho. É um diferente para a glória de Deus. É um diferente que vai glorificar a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Olha aqui, ó. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te damos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá, ou melhor dizendo, respondendo Jesus, para você entender claramente esta palavra: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Olha aqui, deixa eu explicar isso aqui. Deixa eu explicar isso aqui com mais um pouquinho de detalhe. Quando você faz algo para uma pessoa, para alguém, você está fazendo para Jesus algo bom. Eu não estou falando de ruim. Porque aqueles que fazem de ruim, daqui a pouco eu vou explicar. Mas vamos explicar aqueles que fazem o bom. Aqueles que fazem o bem. Você está fazendo a Jesus. Quando você dá a alguém comida para comer, você está fazendo para Jesus. Quando você está dando água para alguém que está com sede, você está fazendo para Jesus. Quando você está dando uma roupa para alguém vestir, você está vestindo Jesus. Quando você vai na prisão visitar alguém, você está visitando Jesus. Quando você vai visitar alguém que está doente, está enfermo, você está visitando Jesus. Você está fazendo para Jesus. A Bíblia fala: tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Tudo que você fizer, seja coisa boa, seja de boa fama, seja algo puro, que seja para a glória de Deus. Quando você faz essas coisas boas, você está fazendo para Deus, você está fazendo para Jesus. Entenda isso aqui. E isto é ser ovelha. A Bíblia coloca uma referência como ovelha. A ovelha, gente, ela é dócil. A ovelha, ela não dá cabeçada igual o bode. A ovelha é muito fácil de domá-la.
Claro que alguns vídeos aí o povo posta, né? A ovelhinha correndo, caindo dentro do buraco, como tira, cai dentro do buraco de novo. Elas é desatenta sim. Mas quem não tem desatentamento, tipo, não presta muito atenção nas coisas. Qualquer um de nós, às vezes, não presta muita atenção nas coisas. Mas Jesus nos chama atenção hoje. Jesus chamou a minha atenção nesta palavra. Jesus também te chama a sua atenção hoje também. Escute essa palavra aqui, meu irmão. Escute essa palavra aqui, minha irmã. Jesus está voltando. Jesus quer que nós sejamos comparados à ovelha, que é dócil, que é desatenta, mas que quando a Deus chama atenção, quando o pastor chama atenção, ouve, obedece. Oh, aleluia. Gente, eu estou sentindo uma graça nessa palavra. Hoje é o finalzinho do livro de Mateus aqui sobre as parábolas, sobre as histórias de Jesus. Forma que Jesus pregava sobre as coisas do reino dos céus, sobre as coisas vindouras que estava por vir. Escute essa palavra aqui com atenção. Talvez você não estava na primeira live, na segunda, na terceira, na quarta, mas você está hoje. Ouça isso aqui com atenção. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ana, já escutei isso demais. Ana, eu não acredito muito nisso mais não. Ana, eu ouço aquela frase, Ana, Jesus voltou e nós ficou, ou o mundo acabou e nós ficou, porque muitas das vezes eles não falam Jesus, eles querem Jesus. Ou você já escutou aquela frase, Jesus, ou melhor dizendo, o mundo vai acabar em 2020, acabou? Não. O mundo vai acabar em 2000 e não sei quanto, acabou? Não. Aí agora tá falando outras coisas. O mundo vai acabar em 2030. O mundo vai acabar em 2050. Meu querido, a Bíblia nos dá respaldo que nem o próprio Filho, que é Jesus, sabe o dia que vai vir. Somente o Pai. Nem Jesus, que é o Filho, e nem os anjos, mas somente o Pai, que é Deus, que sabe, vai falar com Jesus, Filho, vai buscar a minha igreja. Chegou o tempo de buscar meus filhos. E aí ele vai vir. Não acredita no que as pessoas dizem, principalmente aquelas que não conhecem Bíblia. Principalmente aquelas que já se rebeliaram contra a Bíblia. Não tem fé em Deus, não tem fé na palavra, não acredita nem em Deus, não acredita na palavra. Leia a Bíblia, conheça a Bíblia, busque conhecimento. Peça a Deus sabedoria para entender o que Deus tem para você, o que Deus tem para fazer na sua vida, para falar contigo. Mas não ouça essas pessoas que têm se levantado, principalmente nesses últimos dias, para falar que o mundo acabou, para falar que o mundo vai acabar. Leia a Bíblia. Jesus está voltando, mas ele está dando tempo para mim e para você se arrepender dos pecados, para quando ele vier, nós recebê-lo sem estar com a vida atrapalhada, algo nos prendendo. Já falei aqui também, tudo que te prende se torna seu ídolo. Tudo que você ainda não é liberto ou liberta totalmente se torna seu ídolo, se torna seu Deus com D minúsculo. Deuses estranhos na sua vida. Baal e tantos outros deuses que a Bíblia fala claramente que tinha. É tempo de libertação, é tempo de escutar a palavra, é tempo de examinar as escrituras, é tempo de prestar atenção nesta palavra. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Você crendo ou não crendo, ele está voltando. A Bíblia fala que o céu e a terra passarão como estrondo, mas as minhas palavras não hão de passar. As palavras de Jesus, ela não vai passar. Yara, minha sobrinha, gente, glória a Deus pela sua vida.
Deus te abençoe. Ó, aleluia, Jesus. Olha aqui, agora eu vou explicar aquele que faz o mal. Então dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu vou repetir essa palavra de novo, que eu quero pregar ela. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqueles que caíram junto com o inimigo. Aqueles que caíram com o diabo. Não posso ficar falando essa palavra aqui, senão ela cai. Então eu vou falar inimigo. Gente, o inferno, o lugar do fogo eterno, o lugar do tormento eterno, inferno, lago de fogo, o que você achar melhor? Não foi feito para homens, não foi feito para seres humanos, foi feito para o diabo e os seus anjos. Que é a mesma coisa de demônios, anjos caídos, anjos do mal, não são os anjos de Deus. Esses anjos aqui que está falando não é os anjos de luz, é os anjos das trevas. É aqueles que trabalham para o inimigo, não é aqueles que trabalham para Deus. O inferno não foi feito para nós, seres humanos. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos caídos. Aqueles que se rebelaram contra Deus. Por isso Deus nos chama a atenção hoje. Nós precisamos aceitar Jesus. Nós precisamos confessar Jesus como o único e suficiente Salvador. Nós precisamos obedecer a palavra. Nós precisamos seguir aquilo que Deus manda nós seguir. Continuando aqui, ó. Porque tive fome e não me deste comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me vestiste. E enfermo e na prisão, não me visitaste. Então, eles também lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizeste a mim. Eu falei do bem, né? Aquele que dá água, aquele que dá comida, aquele que tem fome, aquele que dá água, aquele que está com sede, aquele que visita, né, o doente, aquele que visita quem está na prisão, aquele que faz o bem. Amém. Agora eu vou falar aquele que faz o mal. Aquele que sabe que a pessoa está com fome e não está nem aí, deixa passar fome para lá. Aquele que sabe que alguém precisa de uma água, não dá água para beber. Aquele que sabe que alguém está doente, deixa ele se lascar para lá, eu não estou nem aí. Aquele que sabe que alguém está na prisão e fala: aquele é safado sem vergonha, deixa para lá, se vira. Roubou, matou, sei lá, fez alguma coisa errada, tem que pagar mesmo. Cuidado. Não pode ter esse coração. Diante da Bíblia não podemos ter esse coração. É fácil não ter esse coração? Não é fácil, mas Deus nos dá um coração que ama a vontade dele. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade, muitas das vezes, não é boa, não é perfeita e muito menos agradável a nós. Nos destrói por dentro. Aleluia. Oh, aleluia. Gente, escute essa palavra. A Bíblia se compara a esse povo mau como bodes. Aqueles que são irracionais. Aqueles que não pensam para falar. Aqueles que não estão nem aí com o irmão. Aqueles que não estão nem aí com os outros. Aqueles que só pensam mal dos outros. Aqueles que se for para dar cabeçada igual o bode dá, para machucar ele dá. Porque ele é mau, ele é irracional. O animal, o bode é irracional, gente. E Deus compara essas pessoas como se estivesse vivendo como animal. Irracional. Já viu aquela pessoa que ama adrenalina, gosta de coisas doidas, loucas?
Deus chama essas pessoas de irracionalidade. Irracional, isso é irracionalidade, é irracional. Como é que não pensa em fazer algo que pode às vezes acabar até matando ele, matando ela? Já viu? Eu já tive esse pensamento, gente. Eu queria, meu querido, pular do bungee jump. Eu queria, minha querida, ser aquela pessoa que buscasse aquelas coisas assim que me desse emoção. Eu queria adrenalina na minha vida. Verdade. Antes de conhecer Jesus, antes de conhecer a palavra, eu queria conhecer o mundo. Eu queria viajar o mundo. Lembra dessa história aí da menina que caiu dentro do furacão, né? Sei lá. Enfim. Viu lá a menina que caiu lá dentro de um buracão, gente. Não conseguiu tirar a menina acabou morrendo lá. Coisas de irracionalidade. Fazendo coisa assim que vai dar prazer naquele momento. Mas aquele prazer, aquela emoção, levou ela à morte. Você já viu tantas outras notícias que passa? Fulano foi tal sozinho, caiu da geleira e morreu. Não sei o que fez. Gente, eu tinha este coração antes de conhecer a Deus. Eu tô falando de algo que eu tinha sentimentos. Vulcão, isso, irmã, glória a Deus por me ajudar aqui. Em nome do Senhor Jesus, Deus me libertou disso. E sabe que eu passei para ter esses sentimentos embora? Eu adoeci. Eu caí numa cama de hospital. A única coisa, gente, que eu pude ter um privilégiozinho foi andar naquele negócio lá, saltar de tirolesa. Só aquilo. Lá no Belo Horizonte, no Hotel Fazenda. Mais nada. Nunca mais fiz mais nada. Não seja irracional. Deus não te chamou para ser irracional. Deus te chamou para você ser racional. Para pensar no que vai fazer. Pensar como fazer. Pensar por que vai fazer. Para que vai fazer. Eu vou fazer porque me dá emoção. Eu vou fazer porque eu gosto. Cuidado. Isso pode te levar à ruína. Isso pode te levar até mesmo à morte. Tem gente que não precisava ter morrido, gente. Poderia ter livrado. Mas acabou procurando isso. E acabou falecendo. E quando tiver alguém com fome, dá comida para ele. Comer. Já viu aquele ditado? Que comer cozido não nasce? Meu pai que gosta muito de falar isso. Comer cozido não nasce mesmo não, gente. Às vezes você tem ali dentro da sua panela. Não vou dar nada não, pra que isso? Às vezes joga até fora. Ou dá pro cachorro, sei lá, dá pra alguma. Tem gente que joga até no lixo. Mas não tem coragem de pegar e fazer uma marmitinha e dar pra alguém que tá com fome. Gente, isso não vai te matar, não. Isso não vai te fazer menos gente, não. Isso vai te ajudar a ser alguém que Deus ama, que Deus gosta de gente assim. Tem gente que fica incomodada, a gente vê crente que diz que crê em Deus, na palavra, incomodado com gente que está fazendo obras boas. É verdade? E você tem feito sua obra boa? Porque não adianta ter só fé e não ter ação. A Bíblia fala claramente, a fé sem obra é morta. E obra sem fé de nada vale, é o conjunto. Os dois têm que andar lado a lado para poder agradar o coração de Deus. Quando você vê alguém que bate na sua porta, às vezes é um mendigo. Me dá uma água, mulher. Sei lá como que ele vai te chamar. Ô dona, né? Eles gostam muito de chamar a pessoa de dona.
Me dá água, dona. E você às vezes sai pra lá. Vou chamar a polícia. Cuidado. Cuidado. Você não sabe, nós moramos em cidade grande. Você não sabe os crimes que têm acontecido hoje, verdade. Você precisa andar vigilante. Mas muitas das vezes você sabe que aquele mendigo já mora ali, anos e anos, você já conhece ele ou ela. Mas você não gosta quando ele bate na sua porta pedindo algo para comer ou beber. Você bate a porta na cara dele ou dela. Deus não agrada disso. Ou quando alguém está precisando de coberta, de roupa, para tampar sua nudez ou seu frio. E você não tem coragem com tanta coberta que você tem, que às vezes pega até mofo, porque está esperando a visita tal, a visita tal, a visita tal, e está guardado. Você não usa, mas você não tem coragem de tirar aquilo e dar para alguém que está passando frio, ou que mesmo está pelado na rua, está nu. Pelo amor de Jesus Cristo. Não tem coração de gente que ama a obra de Deus, que ama as coisas de Deus? Amar a Deus, gente, não é só amar o povo crente, não. Limpinho, cheirosinho, bonitinho. Fazer a obra de Deus é amar aquele povo que também é mau, que está andando nos caminhos maus. Você não pode se igualar a eles. Você não pode ser igual ao povo do mundo, que é ruim, que é mau, que é irracional, que vive como animais na irracionalidade, fazendo o que quer, fazendo o que acha. Você precisa ser diferente na terra. E para ser diferente na terra, exige de mim e de você um esforço. Senão Deus não quer. Outra coisa aqui também para nós finalizar a nossa live, para estar orando, para finalizar. Quando você souber que alguém está doente e você conhece, não vai lá. Ana, eu não gosto de visitar gente doente, porque fulano, Ana, tá com uma doença contagiosa, eu tenho medo, sabe? Eu sou de baixa imunidade, eu posso pegar aquilo. Sério que você tá preocupado com isso? Lembra do Covid? Muita gente fechando as casas, fechando as portas, gente morrendo, às vezes até dentro de casa mesmo. E o povo, não posso ficar perto que eu tenho medo de pegar. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Verdadeiramente, aquilo pegou o mundo inteiro. Foi geral, não foi só os crentes, os descrentes também. Foi geral mesmo. Eu peguei Covid também, gente. Eu fui parar num hospital. Eu quase morri. Lembra da dengue? Eu também peguei aqui. Também fiquei ruim. Muito ruim. Vocês não têm noção. Foi pior do que a Covid. Mas eu não deixava de fazer a obra por causa disso. Ana, você não tá vigiando. Vigiando? A gente dentro de casa ficava quieto. Porta fechada, janela fechada, tudo trancado. E tem gente que pegou do mesmo jeito. Pelo amor de Jesus Cristo, qual desculpa daremos a Deus naquele grande dia? Qual vai ser a desculpa que você vai dar a Jesus? Eu não fiz a obra por causa daquilo outro. Eu não fiz a obra porque eu sou doente.
Ah, eu não fiz a obra porque eu tenho as minhas debilidades. Tem gente pior. Quando eu reclamava por eu ter um problema no coração, às vezes dá falta de ar, às vezes ter dores no corpo, eu já vi gente respirando, precisando do oxigênio, andando com aquele negócio para cima e para baixo. Tá pior do que eu. Quando você vê alguém passando algo ruim, você não tem coragem de se comover com aquilo, porque você endeusa, se tornou um ídolo para você a sua enfermidade. Se tornou um ídolo para você a sua imobilidade. Cuidado. Cuidado, e são desculpas farrapadas. Desculpas farrapadas. Eu não estou falando para você atentar a Deus, porque é outra coisa diferente. Eu estou falando que você tem outras qualidades maravilhosas que Deus quer usar. Às vezes você não anda, mas você fala. Às vezes você não fala, mas você anda. Em nome de Jesus, presta atenção no que Deus está falando aqui. Deus não quer desculpas. Eu já vi gente que não consegue ouvir direito e é muda e fazer a obra. Com folhetinhos, distribuindo, chamando as pessoas para a igreja, através do folhetinho, através de entregar ali com as suas mãos e andar com as suas pernas. E ela não fala e nem ouve. Quais são vai ser a desculpa para você falar para Jesus naquele grande dia? Eu não fiz por causa disso. Eu não fiz por causa daquilo outro. Quais vai ser a desculpa? Quais vai ser as suas desculpas? Ana, eu falo, eu escuto, eu ando, mas eu não falo porque eu não quero mesmo. Eu tenho preguiça. A minha desculpa é que eu falo que eu não sei ler Bíblia. Eu não consigo entender Bíblia. A minha desculpa, Ana, é porque realmente eu não quero. Eu acho que pode ser crente assim mesmo. Dentro de casa, quietinho, parada, vivendo minha vida. Tranquilo. Porque não precisa disso tudo, né? Deus levanta outras pessoas, né? É verdade, você fica nesse estado. Oh, Jesus. Tem misericórdia de nós, Pai. Oh, Deus, espero que você esteja entendendo essa palavra. Se você está aqui, você está entendendo essa palavra? Fala um amém, fala um glória a Deus. Parece que eu estou pregando sozinha, parece que eu estou falando sozinha. Vamos aqui, para nós finalizar, para nós orar, Outra coisinha aqui antes de falar esse versículo final. Se você vê alguém também na prisão e você não vai visitá-lo, às vezes é parente seu e você fala, eu não tô nem aí, que se lasca pra lá. Eu não vou passar aquele negócio lá não, né? Porque hoje em dia, desculpa, é isso. Não, a gente passa uma humilhação, tem que tirar tudo, não pode ver nada. Tem missionários que Deus levanta pra fazer isso, né? Passa aquela humilhação toda lá, às vezes nem é parente, nem é nada, mas vai lá pra pregar. Vai lá pra falar as boas novas. Vai lá para dar uma palavra de ânimo. Vai lá para dar uma palavra de conforto. Porque ama a Deus. Porque quando ele está fazendo aquilo ali para um preso, para uma presa, alguém que está na prisão, ele não está fazendo para aquela pessoa.
Ele está fazendo para Jesus. Olha o 46. Para finalizar. E irão estes quem? Os bode, os que praticam o mal, ou aqueles que sabem o que é o bem e não pratica. É a mesma coisa. Aqueles que não praticam mal nenhum, mas que sabem o que é o bem e não pratica, acaba fazendo mal. Se você sabe o que precisa fazer e não faz, pratica mal. Se você conhece o bem e não pratica, pratica o mal. Mesmo que você não estiver praticando mal. Com vontade, que eu falo, né? Tem gente que pratica o mal querendo mesmo praticar o mal. Mas aquele que conhece o bem e não faz, peca. É Bíblia. Não é Ana que está inventando. É Deus que fala. É Deus que ordena. É Deus que deixa claro na tua palavra. Aquele que conhece o bem e não faz o bem, peca. Acaba praticando o mal. Eu não faço nada. Nem o bem nem o mal. Eu só quero ficar na minha. Verdadeiramente, você está pecando. Dentro da Bíblia. Diante da Bíblia. É uma palavra de despertamento. Vamos ler aqui o versículo 46 para nós finalizar essa live. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Para aquele ou para aquela que não acredita na vida eterna ou no tormento eterno, que é a morte eterna, a mesma coisa, tormento eterno, morte eterna. Aqui tem a prova. Mateus, capítulo 25, versículo 46. Leia a Bíblia. Busque conhecimento. Examine-se as Escrituras. E deixa Deus falar com você. Amém? Vamos orar? Eu vi alguns pedidos aqui de oração, né? Vamos orar, né, gente, para Deus nos ajudar. Desde já eu agradeço a todos, viu? Por ter seguido, curtido, deixado seu comentário. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar aqui, ó. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Deus é fiel. Deus é fiel, gente. Oh, glória. Vamos orar, gente, para esses pedidos de orações que estão aqui ou as pessoas apagaram. É muita coisa, né, gente? A gente não consegue ver tudo, né? Aleluia. 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 Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Oh, Jesus maravilhoso. Espero que você tenha entendido essa palavra. Jesus está voltando. Você acreditando ou não acreditando, Jesus está voltando. Apagou, né, gente? Porque eu não tô vendo. Mas eu vi alguns comentários pedindo oração, né? Vamos orar para estar finalizando essa live. Em nome de Jesus. Amém? Senhor, muito obrigado. A tua palavra foi pregada. A tua palavra, Deus, foi pregada. Explicada, Senhor. Aquilo que alguns corações aqui não entendeu. Que o Espírito Santo possa trazer a explicação mais abertamente ainda. A minha oração, Deus, que cada vida que aqui esteja possa alcançar essa graça, como eu alcancei, como o Senhor, Pai, me deixou alcançar, a graça de conhecer a palavra,
a graça de ter a sabedoria quando examina-se as Escrituras. Deus, coloca amor em cada coração aqui, Deus, pela tua palavra. Como disse aqui o irmão, Deus, Alex, dizendo aquele versículo que Davi mencionou: escondi as tuas palavras na tábua do teu coração para não pecar contra ti. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que vidas aqui venham a ser alcançadas, que vidas aqui, Deus, venham a ser, Pai, restauradas, que vidas venham a ser, Pai, voltadas para ti de novo. Se aqui, Pai, encontra alguém, um homem, uma mulher sem forças para orar, sem forças para examinar as Escrituras, ler, ouvir, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor possa renovar a força deste homem, renovar a força dessa mulher. Em nome do Senhor Jesus, Pai, a minha oração, que vidas venham a ser alcançadas, que vidas venham a ser restauradas, que vidas venham a ser, meu Deus, abençoadas pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te glorificar nessa tarde, pela vida do Henrique, pela vida do Alex, pela vida, Pai, da Antônia, pela vida, Pai, de cada homem, de cada mulher, Deus, que deixou, Pai, aqui, Pai, uma ajuda, Deus, para esta live e para mais uma pessoa. Que cada coração aqui, Pai, que escutou a tua palavra 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, ou esta frase, que Jesus está voltando, que este coração, Pai, deste homem, dessa mulher, possa ser alcançado pela tua graça, e que esta palavra venha frutificar no coração dele e no coração dela. A minha oração, Pai, que vidas venham a ser alcançadas, que vidas venham a ser salvas por meio da palavra, por meio do nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu te glorifico, eu te exalto, eu te agradeço por este momento, eu te agradeço por esta tarde, por este dia. Muito obrigada. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigada. Que Jesus te abençoe. Que Deus, por meio do Espírito Santo, continua falando no seu coração. Que o teu coração possa entender cada vez mais a palavra dele. Amém? Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Antônia, tchau, viu? Fica com Deus, minha irmã. Que Deus te abençoe. E os demais irmãos e irmãs também. Amém? Tchau para vocês e até uma próxima live. Em nome do Senhor Jesus. E aviso, Jesus está voltando. Amém?